Buenos, meus alunos, nessa aula, nesse pequeno vídeo, nós vamos ver ou começar a estudar equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Então, até agora a gente viu vários métodos de resolução de equações de primeira ordem, né? Agora a gente vai começar a ver equações de segunda ordem. Então, começando com equações lineares de segunda ordem. Então, isso é o assunto lá do capítulo 3, né? Começando com a seção 3.1. Então, a equação diferencial ordinária linear de segunda ordem vai ser uma equação do tipo y duas linhas mais uma função p de t vezes y' mais q de t y igual a uma função g de t. Tá? Então, bem parecido com a equação, né, de primeira ordem, só que agora eu tenho mais esse outro termo aqui. Diferente lá no caso, né, da equação de primeira ordem, onde eu tinha um método de resolução, né, eu calculava o fator integrante e depois só aplicava naquela fórmula e eu tinha a solução. Tá? Aqui, isso não acontece mais, eu não tenho um método geral para resolver essa equação aqui. Mais um detalhe que aqui, quando eu tenho uma equação de segunda ordem, né, se eu quiser dar condições iniciais, eu vou precisar de duas condições iniciais e normalmente, então, essas condições são o valor de y num ponto x0 e o valor de y' nesse ponto y0. Então, a equação de segunda ordem, duas condições iniciais. E aqui só uma nomenclatura, né? Se essa função g de t é igual a zero, então a gente diz que a equação é homogênea. Então, agora, para começar, a gente vai começar estudando equações desse tipo, que tem coeficientes constantes. Então, além de todas essas restrições, né, equação linear de segunda ordem, a gente vai assumir, né, ou considerar equações com coeficientes constantes. Ou seja, né, eu não vou ter funções quaisquer, aqui eu vou ter constantes, eu vou ter números. E, além disso, eu vou considerar equações homogêneas. Ou seja, né, eu vou considerar equações da forma a y duas linhas mais b y' mais cy igual a zero. Então, é esse tipo de equação que a gente vai começar resolvendo. Então, para resolver esse tipo de equação aqui, eu vou considerar que a minha solução y é da forma e na rt, para algum valor de r. Tá? Por que eu vou fazer essa consideração aqui? Porque se eu olhar para essa equação diferencial, eu tenho aqui a função y e as derivadas. E essas derivadas não podem ser muito distintas da função original y, né? Porque senão eu não vou conseguir igualar isso a zero só com constantes. Tá? Então, né, pensando nesse sentido, né, eu vou considerar que a minha solução é da forma na rt, onde r é uma constante que eu tenho que determinar. Né? Se eu procurar uma solução dessa forma, então isso daqui vai ser solução se, quando eu aplicar na equação, isso der igual a zero. Então, para isso eu vou calcular a derivada, né, que vai ser r e na rt, e a derivada segunda, então r ao quadrado e na rt, e aí substituindo isso nessa equação diferencial, o que a gente vai ter? Eu vou ter a derivada segunda, r ao quadrado e na rt, mais b vezes a derivada, r e na rt, e mais c vezes y, então c na rt, e isso igual a zero. Ou seja, isso daqui vai ser uma solução, né, se isso daqui acontecer.
Agora, essa equação aqui, eu posso colocar o e na RT em evidência, e vai sobrar AR² mais BR mais C, e isso igual a zero. Então, quando é que esse produto vai ser igual a zero? Bom, né, isso vai ser igual a zero se esse carinha é igual a zero ou esse carinha é igual a zero. Né? Agora, e na RT é a função exponencial. Então, isso aqui nunca é igual a zero. Para nenhum valor de t ou de r, isso daqui vai ser igual a zero. Então, só o que sobra é isso daqui. AR² mais BR mais C igual a zero. E essa equação aqui é chamada de equação característica, né, da equação diferencial. Né? E notem que essa equação é bem parecida com essa, né? Os coeficientes são os mesmos. Tá? Então, essa função aqui, e na RT, vai ser uma solução se e somente se esse R aqui satisfaz essa equação aqui, né? A equação característica da equação diferencial. Então, um exemplo disso, né? A equação diferencial y duas linhas menos y igual a zero. Tá? Então, eu quero resolver isso daqui com as condições iniciais y' de zero igual a... y de zero igual a 2 e y' de zero igual a menos 1. Tá? Então, isso daqui é um PVI, né? Problema de valor inicial. Então, aqui, equação de segunda ordem, coeficientes constantes. Eu vou pegar a equação característica, né? Que vai ser o quê? Vai ser r² menos 1 igual a zero. Então, daqui, o que eu tiro? Eu tiro que r tem que ser igual a mais ou menos 1. Então, eu encontrei dois valores para r e, portanto, né, y1 igual a e na 1 vezes ti, e y2 igual a e na menos 1 vezes t, são soluções, né? Porque a gente viu que e na RT é a solução, se isso me ser r é uma raiz da equação característica. Então, aqui a equação característica tem essas duas raízes, então essas duas funções são soluções dessa equação diferencial aqui. E agora, né, como é que eu faço? Eu tenho essas duas soluções, y1 e y2, que satisfazem a equação diferencial, e eu tenho duas condições iniciais. Né? Então, como é que funciona nesse caso aqui? Tá? Aqui, eu já vou falar para vocês sobre o princípio da superposição. Então, o que diz o princípio da superposição? Ele diz, né, que se y1 e y2 são soluções dessa equação diferencial ordinária linear homogênea, né, equação desse tipo aqui, então aqui, né, os coeficientes não precisam ser constantes, né, esse resultado continua valendo. Então, se eu tenho uma equação dessa forma aqui, e eu tenho duas soluções y1 e y2, então qualquer combinação linear dessas soluções também vai ser uma solução da equação diferencial. Então, voltando para esse exemplo aqui, né, eu tenho uma equação desse tipo aqui, com coeficientes constantes. Eu encontrei duas soluções, y1 e y2. Então, o princípio da superposição, né, continuando o exemplo, ele me diz, né, que y c1 vezes y1 e na t mais c2 e na menos t é solução, né, da equação diferencial, essa daqui. Tá? Então agora sim, né, começa a fazer um pouco mais de sentido, porque eu vou ter aqui a minha solução, que depende agora de duas constantes arbitrárias, e eu tenho duas condições iniciais. Então, né, para descobrir quem são essas constantes, eu vou aplicar nessas duas condições iniciais. Então, y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a menos 1. Então, para aplicar aqui, eu vou precisar da derivada disso daqui. Né? Então, y' vai ser o quê? Vai ser c1 e na t. Né? A derivada disso daqui em relação a t é isso mesmo. E aqui, quando eu derivar em relação a t, vai aparecer um menos. Né? Então, menos c2 e na menos t.
Então agora sim, aplicando nas condições iniciais, y de 0 igual a 2. Então quando x igual a 0, o y vale 2. Então eu vou ter C1 e na 0 mais C2 e na menos 0 igual a 2. Então aqui C1 mais C2 igual a 2. E y' de 0 igual a menos 1. Né? Quando x igual a 0 aqui, o y' vale menos 1. Então, C1 e na 0 menos C2 e na menos 0 igual a menos 1. Ou seja, né, C1 menos C2 igual a menos 1. Então, né, essas constantes satisfazem esse sistema aqui. Então, ou seja, eu tenho que resolver C1 mais C2 igual a 2 e C1 menos C2 igual a menos 1. Né? Sisteminha lá de álgebra linear. Então, eu posso somar essas duas equações. Então, eu vou ter 2C1 igual a 1, ou C1 igual a 1 meio. E aí, se C1 igual a 1 meio, né, dessa equação aqui, eu tenho que C2 igual a 2 menos C1, então 2 menos 1 meio, que é 3 meios. E aí, finalmente, a minha solução, né, y de t vai ser igual a C1, que é 1 meio, vezes e na t, mais C2, que é 3 meios, e na menos t. Então, essa daqui é a solução da minha equação diferencial. Ou melhor, né, não só da equação diferencial, mas do problema de valor inicial, né, que é a equação diferencial mais as condições iniciais. Então, agora a gente tem a seguinte questão, né, que eu quero colocar para vocês. Então, dada essa equação diferencial aqui, né, linear, homogênea, de segunda ordem, e duas soluções, y1 e y2, dessa equação diferencial, com condições iniciais y de x0 igual a y0 e y' de x0 igual a y0'. Tá? Então, será que sempre é possível encontrar constantes C1 e C2 tal que essa combinação aqui satisfaz o problema de valor inicial? Tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? Nesse exemplo anterior aqui, eu encontrei essas duas soluções, y1 e y2, eu vi que isso daqui, essa combinação linear, era uma, né, satisfazia a equação diferencial. E aí, né, dadas as condições iniciais, eu encontrei C1 e C2 resolvendo esse sistema. Tá? Mas, né, como a gente viu lá de álgebra linear, um sistema que com duas incógnitas, duas equações, nem sempre vai ter uma solução. Então essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Será que eu sempre vou conseguir encontrar C1 e C2 que satisfazem essas condições iniciais? Né, as condições iniciais dadas? Então, para responder isso daqui, né, bom, esse carinha aqui vai satisfazer as condições iniciais. Né? Então, ou seja, C1 e C2 existem, né, se essa função satisfaz as condições iniciais. Né? Então, y de x0 igual a y0, ou seja, né, C1 e y1 de x0 mais C2 e y2 de x0, isso é y0, e né, essa condição aqui, que é C1 y1' de x0 mais C2 y2' de x0 igual a y0'. Né? Então, C1 e C2 existem se essas duas equações aqui são satisfeitas. Agora, se eu olhar para essas duas equações aqui com C1 e C2 minhas incógnitas, isso daqui, né, eu posso reescrever da seguinte forma: y1 de x0, y2 de x0, y1' de x0 e y2' de x0. É essa matriz que multiplica C1, C2 igual a y0 e y0'. Ou seja, isso daqui é uma equação matricial, né? Onde essa daqui é a minha matriz A,
Aqui eu tenho o meu x, né, a minha incógnita, quem eu quero encontrar, e isso igual a um vetorzinho b. Né? Então, é uma equação da forma x igual a b. E aí a gente sabe que isso daqui tem solução se A é invertível, né, ou, né, equivalentemente, se o determinante de A é diferente de zero. Então, né, C1 e C2 existem se isso daqui tem solução, né, ou, reescrevendo dessa forma aqui, então isso daqui vai ter solução. Né, então, tem solução se o determinante dessa matriz aqui, y1 de x0, y2 de x0, y1' de x0 e y2' de x0, se esse determinante é diferente de zero. Então, se isso daqui for satisfeito, eu vou conseguir encontrar C1 e C2, né, que satisfazem o problema de valor inicial. Então, essa condição aqui, tá, na verdade, esse determinante aqui, ele é chamado de determinante Wronskiano dessas soluções y1 e y2. Determinante Wronskiano. Tá? E a notação para esse carinha é W, né, de Wronskiano, da solução y1 e y2, e aqui no caso eu estou aplicando no ponto x0. Tá? Então essa é a notação. Então a condição, né, para que essas duas soluções satisfaçam o problema de valor inicial é que o meu Wronskiano aqui seja diferente de zero nesse ponto x0. Então vamos ver um exemplo, essa equação diferencial aqui, né, equação de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. A equação característica vai ser, então, r ao quadrado mais 5r mais 6 igual a zero. E aí as soluções disso daqui é r igual a menos 2 e r igual a 3. Né? Resolve por Bhaskara isso, né? Aplica Bhaskara aqui e encontra essas duas soluções. Então daqui a gente tira as nossas duas soluções, y1 igual a e na menos 2t e y2 igual a e na 3t. Então agora a gente pode calcular o Wronskiano dessas duas soluções. Né? Então isso daqui vai ser o determinante do que? Aqui eu vou ter y1 e a derivada, e aqui y2 e a derivada. Né? Então y1, y1' e aqui y2 e y2'. Tá? Eu posso primeiro calcular com as funções e depois aplicar no ponto. Né? Então, y1 é e na menos 2t, y2 é e na 3t. Aqui, y1' é a derivada dessa coisa aqui. Então, menos 2 é na menos 2t, e aqui a derivada 3e na 3t. E aí o determinante, né, como é que eu calculo um determinante 2 por 2? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, 3 e na 3t vezes e na 2t, vai somar os expoentes, vai ficar e na t, e menos esse produto, então vai ficar mais 2 e na t também. Então, 5 e na t, e aí para qualquer valor de t, isso daqui vai ser diferente de zero, né, porque é uma exponencial. Então, para qualquer valor de t, esse carinha é diferente de zero. Ou seja, né, como isso daqui, o Wronskiano, é diferente de zero, isso quer dizer que esse sistema aqui vai ter solução, né, para quaisquer y1 e y2, ou melhor, né, para quaisquer ponto x0 que eu escolha, né, e as condições iniciais. Então, se vocês, né, escolherem y de qualquer valor aqui, né, y de 35
igual a 27 e y' de 35 igual a menos 3, eu vou conseguir encontrar A e B tais que, né, A vezes y1 mais B y2 vai satisfazer essas condições iniciais aqui. Então é isso que esse resultado me diz. Então esse conteúdo, ele tá, né, uma parte dele está lá na seção 3.2, né, que vocês podem acompanhar. Então, né, se eu tenho duas soluções, y1 e y2, para os quais o Wronskiano é diferente de zero, tá? Então essas duas soluções seria como elas fossem soluções linearmente independentes. E aí, então, essa combinação linear, né, que eu... né, C1 y1 mais C2 y2, isso daqui vai ser a solução geral da equação diferencial, né? Ou seja, qualquer solução dessa equação diferencial vai ser uma solução que tem esse formato aqui para alguma constante, né, C1 e C2. Essas soluções, então, y1 e y2, formam um conjunto fundamental de soluções, tá? Como se fosse uma base linearmente independente para o meu espaço de soluções da equação diferencial. Tá? Que, aliás, né, outra coisa interessante, se eu pegar o conjunto de soluções de uma equação diferencial linear homogênea, né, o conjunto de soluções, então ele vai ser um espaço linear, né, ou melhor, vai ser um espaço vetorial. E aí, essas soluções y1 e y2, se elas satisfazem isso daqui do Wronskiano ser diferente de zero, então essas duas soluções formam uma base para esse conjunto de soluções. Então é praticamente isso que esses resultados estão dizendo.